Modernizar a frota de trens de uma mega cidade. Como é que se faz isso? Essa é a pergunta, e hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores desafios de transporte que existem. E para entender isso na prática, vamos olhar bem de perto a incrível transformação da frota de trens de São Paulo. É uma história e tanto, que vai de um legado bem complicado para um futuro de alta tecnologia. Para a gente entender essa história, tem que voltar lá para o começo. O sistema de São Paulo não nasceu do zero, sabe? Muito pelo contrário. Ele herdou uma verdadeira coleção de trens antigos, cada um vindo de uma operadora diferente, com suas próprias manias, suas próprias peculiaridades. E é aí que começa o nosso primeiro ponto, o desafio herdado. Quando a CPTM foi criada, ela não pegou uma folha em branco, não. Ela teve que se virar com o que já estava rodando nos trilhos. O nome do problema era diversidade excessiva. Agora, imagina só o que é isso na prática. Tentar cuidar de uma frota onde cada trem é de um jeito. Peça de reposição para um não serve no outro. O mecânico que sabe consertar um não entende do outro. Vira um pesadelo logístico. E essa era a realidade, com trens que vieram da antiga FEPASA, da CBTU. Olhem só a dimensão do problema. São várias séries de trens, cada uma de uma companhia, e reparem na quantidade de trens marcados como baixa, ou seja, que foram aposentados. Isso aqui não é só uma lista, não. É o retrato de um sistema super complexo que pedia, ou melhor, gritava, por uma mudança radical. E essa necessidade de mudança, ela marcou o fim de uma era. A velha guarda de trens, sabe, aqueles que rodaram por décadas, precisavam dar lugar para o que vinha de novo. Vamos pegar um exemplo para ficar mais claro. A série 5500. Esse trem era um verdadeiro guerreiro dos trilhos. Ele é o símbolo de uma época em que a preocupação era uma só: manter o sistema rodando, custe o que custar, principalmente lá nas linhas mais periféricas. A filosofia dele era o que se chamava de robustez mecânica. O que isso quer dizer? Que o foco era durabilidade. Ele tinha que aguentar o tranco das linhas mais difíceis e pronto. Era feito de aço inoxidável, super resistente. Ele até foi modernizado lá nos anos 2000, ganhou ar-condicionado e virou a série 5550. Então, se ele foi modernizado, por que aposentar? Pois é. Mesmo com reforma, a estrutura dele, o esqueleto do trem, já estava cansado. A frota ficou marcada por problemas estruturais crônicos. Sabe aquela história de não adiantar colocar um motor novo num chassi velho? Era mais ou menos isso. Chegou a hora de mudar a abordagem de vez. E é aqui que o jogo vira. A gente sai do problema para focar na solução. Vamos ver como essa modernização aconteceu na prática. Olha, o contraste é gritante, né? De um lado, o passado com o trem azul da FEPASA. Do outro, o futuro com o vermelhão da CPTM. E a diferença aqui vai muito, mas muito além da cor. É uma mudança total de tecnologia, de eficiência, de filosofia mesmo. E essa mudança de filosofia é o ponto central de tudo. A gente sai daquela ideia de robustez mecânica, que era só manter o trem rodando, e vai para uma nova era, a da alta performance. E por que isso importa tanto? Pensa bem, numa mega cidade, transporte público eficiente é o que faz a economia girar, é o que melhora a vida das pessoas. Alta performance significa menos tempo perdido no trajeto e mais tempo para viver. É uma cidade que funciona melhor para milhões. E para chegar nessa alta performance, o caminho era um só: padronização. Era preciso acabar com aquela diversidade excessiva e criar uma frota única, coesa, com trens novos, como a série 7000, 8000 e, a joia da coroa, a série 9000. E com isso a gente chega no ápice dessa história toda de modernização, o futuro de alta performance que já é uma realidade nos trilhos. Então vamos conhecer a estrela dessa nova frota, a série 9000. E esse trem não é um modelo qualquer não. Ele foi feito sob medida para a linha 11 Coral, o famoso Expresso Leste. A gente está falando de um dos trechos mais lotados e exigentes de todo o sistema. Mas o que ele tem de tão especial? Bom, primeiro, aceleração e frenagem super rápidas. Isso significa menos tempo parado na estação e viagens mais curtas. Segundo, ele foi otimizado para levar muita gente com mais conforto. E terceiro, e talvez o mais importante, ele abre as portas para uma tecnologia de sinalização de ponta, o tal do CBTC. Para entender o CBTC, pensem assim. O sistema antigo era como se fossem semáforos gigantes e distantes no trilho. Um trem só podia avançar para o próximo bloco quando o da frente já tivesse saído. Já o CBTC é outra história, é comunicação em tempo real. Os trens literalmente conversam entre si e com a central. Eles sabem exatamente onde cada um está. E o resultado disso?
Eles podem andar muito mais perto um do outro, com total segurança. Na prática, isso quer dizer mais trens na linha, menos tempo de espera na plataforma e, no final das contas, um salto gigantesco na capacidade de levar passageiros. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que a gente vê é o retrato de uma cidade em movimento. Uma cidade impulsionada por uma verdadeira revolução tecnológica sobre trilhos. No fundo, a história dos trens de São Paulo é essa jornada, de uma coleção de peças soltas para um sistema pensado, estratégico, moderno. É a história de como se parou de só aguentar o tranco e se começou a buscar ativamente a alta performance. Essa modernização toda resolveu os problemas do passado e, bom, do presente. Mas a gente está falando de São Paulo, uma cidade que não para de crescer, né? Então fica a pergunta no ar: qual vai ser a próxima estação, qual o próximo destino tecnológico para essa frota de trens?